Ok, eu já consegui entender para que serve o direito, mas eu continuo achando que o processo judicial é uma coisa de outro mundo. Então, pega a pipoca, jovem gafanhoto, porque hoje você vai aprender como funciona, ou pelo menos como inicia um processo judicial. O meu nome é Adamo Brasil Dias e eu serei o seu mestre e guia nesta missão de desmistificação do direito. Seja muito bem-vindo ao Direito para Noobs, um canal que tem a proposta de alfabetização jurídica voltado a você, que é um amante do conhecimento, mas que ainda está nos primeiros passos desta jornada de enfrentamento da arte arcana do direito. E como tudo fica mais fácil com exemplos, hoje eu vou contar para vocês a história do jovem Malaquias, que numa bela manhã de sol comprou o seu primeiro veículo e dirigia alegremente quando foi surpreendido por uma colisão causada por Brian, um notório fora da lei que não respeita nenhum tipo de lei de trânsito também. Então, o acidente obviamente causou danos materiais ao veículo de Malaquias. Diante do ocorrido, Malaquias desceu calmamente do seu veículo e foi conversar gentilmente com Brian, mas acabou tomando um cacete, sofrendo lesões corporais e humilhações, o que foi testemunhado pelas pessoas que estavam no local. Diante do ocorrido, Malaquias procura o seu advogado para que lhe preste algumas orientações sobre como proceder, o qual lhe responde: "Vamos processar este arrombado." Bom, não foi exatamente isso que ele disse. Foi mais algo como: "Vamos ingressar com uma ação de reparação de danos materiais e morais." O que, em resumo, quer dizer a busca judicial pela compensação em dinheiro, pelos prejuízos sofridos no veículo e pelo dano moral causado pelas humilhações. Como essa é uma ação de reparação de danos entre dois particulares, nós estamos falando aqui de uma causa de direito civil, ou seja, uma regulada pelo Código Civil, que é a lei que concentra a maior parte das regras sobre direito civil, ou seja, as regras a serem seguidas pelas pessoas no convívio em sociedade. Quando surge a necessidade de uma disputa judicial, é necessário um processo judicial. Como a nossa disputa aqui diz respeito ao direito civil, então nós vamos falar do processo civil, que está regulado pelo Código de Processo Civil, ou seja, uma lei destinada a estabelecer regras especificamente para o processo. Abaixo eu estou disponibilizando para vocês o link tanto do Código Civil quanto do Código de Processo Civil. Como nós vimos no vídeo anterior, as causas atinentes ao direito civil são de competência da justiça comum. E aqui no caso, como a causa é entre dois particulares, ou seja, não envolve nenhuma entidade federal, a justiça comum propriamente vai ser a justiça estadual, ou seja, aí no fórum da sua cidade, naquele lugar onde acontece o júri popular toda vez que temos um assassinato. Pois bem, para dar início ao processo judicial, é necessário a apresentação de um pedido por escrito, o que se dá por meio de algo que nós chamamos de petição inicial, que é uma peça processual que reúne todos os elementos necessários para ingressar com um pedido judicial. Sobre a petição inicial, oportunamente eu farei um vídeo tratando especificamente dela e dos seus requisitos elencados no artigo 319 do Código de Processo Civil. Pois bem, para fazer o ajuizamento da ação é necessário identificar se o órgão do judiciário está utilizando ainda o sistema de processo físico, ou seja, aquele em que todos os processos que tramitam têm documentos impressos, ou se já utiliza o sistema de processo eletrônico, no qual o peticionamento, o ajuizamento, o protocolo, é feito por via de sistema eletrônico. Sendo este o último caso, nós temos que abrir um parênteses. É importante entender que os diferentes órgãos do judiciário do país têm autonomia para utilizar os seus próprios sistemas de processo eletrônico, como ocorre, por exemplo, entre Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e Tribunal de Justiça de São Paulo, cujos sistemas de processo eletrônico são distintos.
Com o ajuizamento da ação, ou seja, o protocolo da ação junto ao setor responsável no fórum ou ao sistema de processo eletrônico, o que vem na sequência é o surgimento de um processo judicial, o qual receberá um número de registro, ou seja, o número do processo, que serve para distingui-lo dos demais processos que tramitam no mesmo local. Feito isso, o processo será encaminhado para a vara judicial ou distribuído para uma das varas judiciais se houver mais de uma com a mesma competência na comarca. E dessa forma você já teve condições de saber como inicia o processo judicial. Prometo que nos próximos vídeos nós trataremos de temas como competência e comarca, que foram aqui mencionados. E, para não perder esta explicação e outras, ative o sininho aí do canal para que possa receber notificação de todas as novas publicações. E é claro, se quiser dar aquela força, clica aí no botãozinho do curtir, o me gusta e compartilha com os amigos. Afinal, mais gente pode estar precisando. E para encerrar, lembre-se sempre, jovem Padawan, seja um ponto de luz no mundo. Faça uso responsável do conhecimento que construirá gradativamente aqui. Afinal, conhecimento é poder.